Olá, sejam bem-vindas. Agora eu vou conversar com vocês sobre um tema muito recorrente, que é o bloco nas redes sociais. Mas eu quero aqui hoje conversar com vocês mais especificamente sobre terapeutas que estão bloqueando seguidores, tá? Nos últimos tempos eu tenho recebido aqui uma série de comentários, né, das minhas clientes, das minhas alunas, falando que foram bloqueadas por outros terapeutas que elas seguem. E nós fizemos até uma reunião via Zoom para discutir isso, né, como que isso está funcionando, e hoje eu quero repassar isso para vocês. Bom, em primeiro lugar, muitas me perguntam assim, Érica, mas por que ela bloqueou? Bom, gente, eu não sei, né? Aí é com ela, opa, né? Você tem que perguntar, já que tá bloqueado, mas procura a rede social de um amigo e pergunta, tá? Mas, via de regra, vamos lá. Realmente, eu percebi, diante de tudo que, né, as minhas mulheres queridas me trouxeram, que está havendo um exagero nos bloqueios. E exagero por quê? Então vamos lá. Espera-se que um terapeuta seja alguém preparado, né, para lidar com o público, que é diferente de lidar com a agressividade desse público. Então, por exemplo, eu mesma raramente bloqueio alguém, mas é raro mesmo, tá? E em quais situações nós esperamos que um terapeuta bloqueie, então, um seguidor? Quando este seguidor é agressivo, quando ele coloca palavrões na mensagem que ele deixa, quando ele é abusivo, certo? E quando oferece risco à integridade moral, física, né, desse terapeuta. Fora isso, um terapeuta não deve bloquear, mas deve orientar se tem alguma discordância. Então eu vou dar para vocês alguns dos exemplos que as minhas mulheres lindas me trouxeram. Uma seguia uma terapeuta há muito tempo e essa terapeuta fez uma mudança no cabelo, tá? E essa minha cliente comentou, falou, ficou lindo, mas você estava melhor antes. Pum, bloqueada, tá? A outra comentou com uma mestra reikiana que estava oferecendo curso de reiki à distância, que nós sabemos que eticamente isso é erradíssimo, tá? E ela pergunta, ela fala, mas pode ser dado curso de reiki à distância? Pode, bloqueada, tá? Uma outra comentou comigo também que uma determinada terapeuta fez uma live e que ela tinha, essa minha cliente tinha um ponto de vista diferente, tá? E colocou ali, olha, eu penso de uma outra maneira, assim, bloque, né? Quer dizer, acho que aqui já deu para entender, né, o que eu quero conversar com vocês. Então vamos lá. Aí muitas me perguntam assim, e agora? Eu não sei se eu continuo seguindo ou não. Então vamos falar novamente da autonomia que nós temos que ter na nossa vida, certo? Assim como esse terapeuta ou essa terapeuta teve autonomia de bloquear só porque se sentiu incomodado, tá? Nós também temos autonomia, devemos ter autonomia de sabermos escolher realmente quais são os profissionais que nós vamos seguir. Tá? Então, nós precisamos ter maturidade para entender quando um terapeuta tem maturidade também, tanto na sua fala, na sua explanação, no seu trabalho, quanto na maneira como ele lida com os seus seguidores. Afinal, se está na rede social, é porque quer mostrar o seu trabalho. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, um terapeuta bem formado, bem preparado, bem autopreparado, bem autotrabalhado, ele não bloqueia pessoas, seguidores, porque tem opiniões diferentes, divergentes, porque fez algum comentário que não gostou, muito pelo contrário, né?
Um bom terapeuta, ele avalia aquela fala, né, aquela mensagem e responde de maneira educada, né, com lisura, com sutilezas, certo? Mostrando para esse cliente e para todos os outros que vão ler os comentários como ele é maduro, como ele é seguro para resolver e definir situações de conflito, de irritabilidade e de discordância, tá? Eu, por exemplo, tenho uma seguidora que ela é minha arqui-inimiga, tá? Mas ela não me abandona. Então, toda vez que eu coloco um material falando sobre energia da casa, que seja diretamente relacionado ou não ao Feng Shui, até porque eu não utilizo o Feng Shui, né? Apesar de ser formada, óbvio que algumas práticas eu inseri no meu método, mas eu não trabalho com o Feng Shui. Mas cada vez que eu faço, que eu coloco uma postagem, ela vai lá e rebate, sempre contrariamente. E eu acho isso ótimo, né? Porque como pessoa madura, eu sei lidar muito bem com as divergências. Elas não me incomodam, tá? E ela não coloca assim, ah, não gostei, não, ela põe textão, e aí ela explica ali dentro da teoria do Feng Shui, né? E ela diz, olha, você tá errada, olha, isso não tá certo. E eu sempre respondo, mas eu não trabalho com Feng Shui, certo? Mas ela continua insistindo. E eu faço questão de responder a ela. Por quê? Porque mesmo de uma forma adversativa, ela deu atenção para o meu trabalho. E ela está mostrando, inclusive para quem está ali lendo esses comentários, que existem outras maneiras, ainda que sejam divergentes das minhas. Mas eu nunca a excluí, eu nunca a bloqueei, nem ela, nem a ninguém, só porque tem uma opinião divergente de mim ou do meu trabalho. Ao contrário, eu reflito sempre, tanto com os elogios quanto com as críticas, que me fazem crescer, me fazem melhorar, me fazem buscar novas bibliografias, novos profissionais, até para tirar a minha dúvida, né? E assim eu cresço. Então, gente, se você está seguindo um profissional que você fez um comentário, uma pergunta, ou que você mostrou um outro ponto de vista divergente, e esse profissional, esse terapeuta te bloqueou, ele já está mostrando aí que ele não tem preparo terapêutico. Isto é, ele não tem controle emocional. Isto é, fica aqui só quem me elogia. O meu ego, ele ainda é um ego ferido, ele é um ego machucado, ou ele é um alter ego ainda adoentado, que eu só sei receber elogios. Portanto, há um desequilíbrio nesse terapeuta sim, tá? E eu particularmente não seguiria mais alguém que faz isso comigo. Aí você vai dizer, Érica, mas ela bloqueou, como é que você vai seguir? Não dá. Mas assim, por exemplo, aqui em casa, meu marido também tem rede social, a minha mãe tem rede social, minhas amigas têm redes sociais e eu poderia de vez em quando ir lá para ver o que essa pessoa está comentando, né? Porque eu gosto do trabalho dela, mas não gostei do que ela fez comigo, achei que não foi justo me bloquear e tal. Então assim, se essa pessoa te bloqueou, gente, ela não está à sua altura. Pensa nisso, tá? Eu recebo, inclusive, aqui muitas alunas e até terapeutas que vêm para atendimento, né, ou que vêm para supervisão, que comentam também que bloquearam alguém porque ficaram irritadas, tá? Ou porque não gostaram. E eu sempre falo, aprofunde-se em você. Por que que um comentário divergente tem que ser bloqueado? Por que que uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que você te bloqueia? Certo? Aliás, porque você bloqueia uma pessoa que tem um pensamento divergente do seu? Onde está a sua ferida? Que está no ego. Nesse caso, a gente sabe que está no ego e pronto, tá? Eu tenho uma aluna que ela seguia, né, há muito tempo, uma mentora,
uma mentora espiritual, mas ela não usava o termo espiritual, eu esqueci o termo agora. E que dá para ver que não tem muito conhecimento, né? Tá sempre no raso, mas tá sempre dizendo, eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu isso, eu aquilo, mas não tem, né? A gente vê ali que não tem. E essa minha cliente, essa minha aluna, num determinado momento a pessoa fala sobre algo de desenvolvimento espiritual, de expansão. E essa minha aluna, ela está num momento realmente de muito conhecimento sobre aquele tema que essa terapeuta colocou ali para os seus seguidores. E essa minha aluna coloca ali uma nova informação. E, gente, era só uma informação, tá? E foi bloqueada. E aí eu pergunto para vocês, como é que alguém que se diz um terapeuta, um mentor, um guru, um mestre espiritual, bloqueia alguém por ter uma opinião que a desagradou? Tem algo errado aí. Tem uma espiritualidade aí baixíssima, baixíssima, tá? Se vocês querem, inclusive, tirar a prova, lembrem aí, ou pesquisem mesmo, grandes mestres. E entrem nas páginas deles. Tá? Pode ser do Instagram, do Facebook, do YouTube. Vocês verão muitos elogios, muitos agradecimentos, mas verão críticas. E veja que não foi apagado, elas estão lá. E vão permanecer. Porque isso é o processo. Eu sei que eu sou uma pessoa evoluída quando eu lido com críticas, que é diferente de lidar com ofensas, tá? Pessoas ofensivas, a gente bloqueia, a gente não precisa delas. Mas pessoas divergentes, não, tá? Então você pode entrar aí na página de qualquer grande mestre, qualquer grande terapeuta, qualquer grande mentor, que vocês vão encontrar um número grande também de críticas. Alguns até com ofensas e que eles deixam ali, tá? Porque esse recebimento faz parte do seu processo evolutivo. Se você não lida com críticas, você não lida com você, tá? E se você não lida com críticas, saia da rede social, porque a rede social hoje é um mundo de críticas. Então, se você não sabe lidar com elas, vá para um terapeuta verdadeiro, né? Porque aí, no caso, o seu trabalho não tá legal. Acho que antes de ontem mesmo, eu vi na página de uma psicóloga que eu conheço, que ela tem um trabalho riquíssimo, riquíssimo nas redes sociais. E uma pessoa entrou lá e falou assim, ai, você é muito exibida, né? Porque ela é uma mulher muito bonita, ela é muito empoderada, ela é muito segura de si, né? Ela faz caras e bocas. E aí a pessoa fala assim, ai, você é muito exibida, me cansa, me dá preguiça, né? Ela não excluiu, aliás, ela não exclui nenhuma, né? Ela foi lá e respondeu para essa pessoa. Falou, olha, se você se irrita e se eu te canso, eu te dou preguiça, por favor, poupe-se de passar por isso não acessando minhas redes, não vendo minhas lives, não vendo minhas postagens. E pronto, é simples assim, né? Então vamos pensar também e sair da crença limitante, extremamente limitadora, de que eu não posso ser criticada, tá? E se você que está me assistindo agora, terapeuta ou não, também tem isso, diante de uma divergência ou uma crítica, você bloqueia, veja, perceba onde está a sua ferida que dói e cure ela, tá? Mas não bloqueie as pessoas. Isso mostra nitidamente a sua dor e mostra nitidamente que você não está preparada ou preparado para lidar com estes clientes, com esses seguidores que você tem diante do seu trabalho. Como é que você vai curar alguém se um dedinho que encosta em você te machuca? Como que você vai curar espiritualmente alguém se você tem uma alma tão ferida e tão egocêntrica? Não dá, né? E aí vale também para os seguidores, sabe? Prestem muita atenção nisso, em quem você traz para você, porque quando você assiste uma live
quando você faz um curso, quando você acompanha as páginas de um terapeuta, você está trazendo essa energia para você. E se ele é um terapeuta midiático, isto é, aquele que vende tudo na mídia, mas no fundo ele não é nada disso, ou se ele é mal formado, ou se ele é mal intencionado, isso está vibrando em você, né? Então presta muita atenção também em quem você segue, em quem você acredita, em quem você coloca ali a sua vibração e compartilha com ela, tá? Gente, é isso. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Curte aí, compartilha, mande para mais mulheres, para que todas nós, num processo lindíssimo e amoroso de sororidade, amadureçamos no nosso processo feminino e realmente entendamos que o caminho do bem, o caminho da cura e o caminho da evolução está longe, muito longe da ilusão, das limitações e dos falsos ou pseudoterapeutas, tá bom? Gente, é isso e até o próximo vídeo. Fiquem bem e eu amo muito vocês todos.